Vamos abrir a palavra de Deus? Deixa a sua Bíblia aí aberta comigo, por favor, no livro de Gênesis, capítulo 13. Hoje a Rafinha, minha filhota, está assistindo de casa, a Isabela está aqui, a Joelma. Tem também os nossos familiares que são ali de Planaltina, DF. Deixa eu falar uma coisinha que deixa eu ver se está aqui. Eu acho que devo. Está aqui, ó. Alguns de vocês receberam, a irmã Cirlã, está ali, a irmã Cirlã está aqui desse lado. Ela trouxe um convite especial. A igreja tem um ministério chamado colportagem. É gente que se dedica para pregar o evangelho através de boa literatura, através de serviços. Então, se você recebeu e sentir-se chamado, está aqui um formulário que você pode preencher. A irmã Cirlã vai dar mais informações, tá bom? Se não recebeu o formulário e quiser receber, depois pode pegar com o Thalisson. E assim vamos aumentando a fileira, né? Aqueles que estão participando dessa obra tão bonita de falar de Jesus de maneira poderosa através da página impressa, através dos livros, tá bom? Então, a irmã Cirlã está desse lado. Tem alguém que não recebeu e quer levar esse papelzinho também para orar e tudo? Acho que alguns tinham recebido. Levanta a mão aí que o Thalisson vai... tem 2 aqui, então. Depois, se tiver alguém desse lado que não recebeu, o Thalisson vai passar aí para o outro lado e passar com vocês. O Dalton está acompanhando lá, hein, Dalton? Dia 25, estamos juntos aqui às 18 horas. Bom, o tema de hoje é a nossa maior escolha, e ela vai mudar a sua vida, como mudou a minha e de tantas outras pessoas. A vida, ela é composta por inúmeras escolhas. Eu gosto, às vezes, de olhar para a minha jornada, olhar para a jornada das pessoas, como aquele joguinho dos pontos, né? Você vai ligando os pontos, e na medida que você vai ligando os pontos, vai formando o quê? Uma imagem maior. Esses pontos aí são as nossas escolhas. Vai dizer justamente como que tem sido a nossa jornada. Agora, de todas as escolhas que nós podemos fazer, tem uma que vai transformar, inclusive, todas as outras. Para Thales Lima, que é um executivo em estratégia e publicidade, ele disse assim: a vida é como uma estrada. Há estradas longas e curtas, estradas lisas e rochosas, caminhos tortos e retos. Há estradas que levam uma vida de bem-aventurança, casamento e vocação religiosa. Há também estradas que levam a fama, a fortuna, por um lado, ou isolamento, pobreza, por outro. Há caminhos para a felicidade, caminhos para a tristeza, estradas para a vitória e a alegria e estradas que levam à derrota e ao desapontamento. É assim a nossa jornada. E nesse aspecto da estrada, do caminho que vai ser trilhado, nós precisamos fazer as escolhas. É impossível. Não tem nenhum ser humano que diga assim: não, eu não vou fazer nenhuma escolha. Até essa decisão, até essa escolha, viu, Marcelo? Dizer assim: não, não quero fazer escolha nenhuma. Você já fez uma escolha. Então, isso faz parte da nossa jornada. É isso que vai construindo, né, a nossa história. Vamos ver o caso de Ló? Então, você está aí comigo no livro de Gênesis, capítulo 13. Aqui é um recorte da vida de um homem. Ele, sobrinho de Abraão, chegou um momento que estava tendo uma briga feia entre os seus trabalhadores com os do seu tio, e aí então ele precisou fazer a decisão para onde ele iria. E o seu tio, muito cortês, disse: não, você pode escolher o caminho. E nos versículos 10, 11 e 12, nós encontramos assim o texto sagrado. Havia fome, capítulo 13, e agora a partir do versículo 10. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Separaram-se um do outro. Versículo 12. Habitou Abraão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina, que ia armando as suas tendas até Sodoma. Queridos, esse sobrinho de Abraão, né, Ló, ele fez uma escolha. E a escolha dele foi muito infeliz. Foi uma escolha que o levou para essa planície
E claro, né, ele tinha que fazer uma escolha, foi colocado ali para escolher em primeiro lugar. E essa escolha que ele fez, ele olhou para aquela planície bela, fértil, mas ela tinha uma fronteira com essa região que já era conhecida pela sua maldade, a região de Sodoma, cujos habitantes estavam imersos, inclusive, na imoralidade. Um passo errado vai conduzindo para outro. Uma escolha errada aqui vai se juntando com uma outra escolha errada ali. E daqui a pouquinho, como aconteceu no caso de Ló, ele que foi fazendo essas escolhas, o resultado é que ele praticamente perdeu toda a sua família. Dos que saíram de Sodoma, nós podemos contar que foi ele, a esposa, que logo na sequência, na verdade, nem queria ter saído de lá, foi forçada, e por isso transformou numa coluna, né, de sal ao olhar para trás, e as suas 2 filhas, que também, numa demonstração de quão depravadas estavam, pensando que não iam ter uma prole, não iam ter uma continuação, embebedaram o próprio pai e tiveram filhos com ele. Uma escolha lá atrás trouxe toda essa tragédia. Algumas decisões são simples e não interferem assim de modo direto na nossa vida. Tem decisões que são rápidas, escolhas que você faz ali no dia a dia. Outras podem custar caro, como acabamos de ver de Ló, e outras, especialmente nesse caso agora estou falando de uma, que pode custar tudo. No final agora de agosto, nós tivemos aquelas cenas lamentáveis na cidade de Araçatuba. Que triste, que terror aquelas pessoas viveram ali. O novo cangaço, pessoal roubando agora os bancos de uma forma diferente, um mega assalto, tomou os jornais, as manchetes, né, de toda a imprensa. Mas chamou, pelo menos para minha atenção, a história de um jovem de 35 anos, o Renato Bortolucci. Ele estava com alguns amigos numa lanchonete, com a sua esposa, e quando ele ouviu o que estava acontecendo, ele tomou uma decisão errada, fez uma escolha muito infeliz. Voltou para casa, deixou a sua esposa, algumas das reportagens falam de filhos, e ele então voltou para o centro da cidade. O delegado, descrevendo a situação, disse que ele teria ido ao local para fazer uma live do que estava acontecendo. E acabou sendo alvejado pelos criminosos. Que escolha infeliz. O problema acontecendo e ele foi lá. Um dos seus amigos confidenciou. Ele foi inocente, ficou curioso e voltou para ver os bandidos. Acho que ele não imaginava a proporção do negócio. Infelizmente, em uma brincadeira, ele acabou morrendo. Irmãos, mais do que uma história para ilustrar um sermão, vamos orar por essa família que se encontra enlutada, outros também que perderam, né, a vida, então orar pelas suas famílias. Houve ainda uma outra situação de alguém que, por curiosidade, foi ver um dos artefatos, e numa das reportagens, ele então descrevendo que ele perdeu as pernas. Escolhas. Vamos orar pelos moradores de Araçatuba, afinal de contas, agora vão ser semanas, meses, quem sabe anos, até se recuperarem desse susto. Pelo menos algumas pessoas acabam tendo maior impacto, né, nas suas vidas. Não podemos subestimar o poder, queridos irmãos, e a importância das nossas escolhas. Elas mudam vidas. Como eu disse, algumas escolhas são simples e até hilárias. Outras são corriqueiras e importantes, mas realmente tem uma categoria de escolha que, assim, ela é única dentro dessa categoria. Nessa última que eu havia citado para vocês, né, das escolhas importantes, você tem a questão de quem você irá se casar, ter filhos ou não, qual será a sua área profissional, do que você vai estudar. Elas são escolhas importantes. Mas no livro de Atos, e aí eu quero que você acompanhe comigo, Atos capítulo 27,
os versículos 23 e 24. Há muitas lições valiosas aqui nesse texto de Atos. Nós vamos nos ater a uma parte. Mas Paulo estava indo para Roma. Ele ia testemunhar de maneira muito poderosa naquela região, naquela cidade, que era o centro do mundo. No meio do caminho, uma tempestade. E posso dizer para você, na nossa jornada, nós vamos encontrar muito mais do que apenas uma tempestade. Essa era uma tempestade mesmo. Estavam vivenciando momentos terríveis ali. E nos versículos 23 e 24, como resposta para a inquietação das pessoas que estavam ali, os açoites eram severos. O versículo 19 diz que ao terceiro dia nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. Eles foram lançando tudo para ver se conseguiam estabilizar. E não aparecendo, havia já alguns dias, nem o sol, nem estrelas, caindo sobre nós, grande tempestade, dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento. Muitos de nós, queridos irmãos, no momento cedo ou tarde da vida, nos encontramos como esses homens, sabia, Beatriz? Nos encontramos de uma forma em que parece que não existe mais nenhuma esperança de salvamento. E antes que alguém possa dizer o seguinte, esse pessoal de igreja só pensa no que é terrível. Irmão, deixa eu te falar. A gente vai atrás do médico através de um tratamento é quando nós temos a plena consciência de quão doente nós estamos. E, infelizmente, com raríssimas exceções, mas infelizmente, nós somos muito dados a procurar ajuda, a procurar realmente essa esperança de salvamento quando as coisas já não estão muito boas. Queria eu que em todos os cultos, em todos os programas, em todas as músicas, nós já falássemos partindo do pressuposto que todo mundo está buscando quando as coisas estão boas. Mas nem sempre é assim. Claro que alguns vão alcançando uma maturidade espiritual, vão percebendo que não é bacana você só buscar a Deus no momento em que as coisas estão apertadas. Você começa a entender que buscá-lo deve ser algo constante na sua vida, em todos os momentos. Mas ainda, muitos de nós, se não a maioria, continua buscando a Deus nos momentos de grande aflição. E é interessante notar que a Bíblia ela faz esse relato. Afinal de contas, toda a esperança de salvamento dissipou-se. Versículo 21. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta, para evitar este dano e perda. Mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. O navio seria perdido, mas daqueles 275 homens, nenhum morreria. Como é que Paulo tinha tanta certeza? Aí nós encontramos os versículos chaves de agora, 23 e 24. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Além da certeza adquirida pelo relacionamento com Deus ao longo de uma vida, né, desde que ele recebeu um chamado, mudou completamente, mas Paulo já vinha nutrindo o relacionamento com Deus. Então, ao longo da experiência de Paulo, ele foi vendo quem era o Deus que ele servia. Mas aí aparece um anjo e diz: Paulo, fica tranquilo, ninguém vai morrer e você vai chegar em Roma. Irmãos, quem sou eu para dizer a você o que ele vai completar de obra na sua vida?
O Deus que nós servimos, o Deus da palavra, Ele é um Deus de toda sorte de bênçãos, bênçãos físicas. Então, Deus pode tranquilamente restaurar a nossa saúde. Ele pode liberar um ventre. Ele pode fazer coisas incríveis, trazer novamente à vida alguém que estava morto. Se é isso que Ele vai fazer na sua vida, eu, infelizmente, não posso te dizer. Mas que Ele pode todas as coisas, pode. Deus pode devolver a você um casamento feliz. Deus pode te dar um novo emprego, ou te manter onde você está. Ele pode multiplicar os seus recursos. Ele pode todas as coisas. Mas algo que para mim foi extremamente importante na minha jornada é descobrir que a grande prioridade de Deus para as nossas vidas é a nossa salvação. E mediante o estudo da palavra e as promessas que o Senhor deixa aqui, tão certo como Paulo chegou em Roma, todos aqueles que aceitarem a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador e viver uma vida centrada nele, vão alcançar essa grande bênção que é a salvação. Aí isso eu posso te garantir. É isso que a palavra nos diz. Mas vocês perceberam alguns detalhes na palavra de Paulo? A fala de Paulo, observou muito bem o pastor Bulhon, não foi fruto de um estudo bíblico que ele fez. Ele disse, olha, eu estudei a Bíblia, estudei o Antigo Testamento e cheguei à conclusão, ninguém aqui vai perecer. Paulo também não se utilizou, no momento em que ele estava falando, sobre isso, olha, eu vi o testemunho de uma pessoa, que me contou que houve uma situação como essa e todo mundo foi preservado. Não foi isso que Paulo fez. As palavras de Paulo, quando ele disse, ninguém vai morrer, todos terão sua vida preservada, era fruto de uma experiência própria. Era algo de Paulo com Deus. Ele escolheu andar com Deus. Ele escolheu viver uma vida para Deus, mesmo que isso lhe custou noites mal dormidas, algumas noites em cadeias, muitos açoites, gente colocando ele para correr da sua cidade. Paulo não ouviu dizer de outro senão daquele anjo. E o testemunho de Paulo é o anjo de Deus, de quem eu sou. Paulo era de Deus, e um anjo de Deus foi a ele. E não só pertencia a Deus, ele disse, esse Deus a quem eu sirvo. Ele fez uma escolha, e essa escolha mudou a vida de Paulo. Paulo, como muitos da sua época, poderia ter sido apenas um homem da lei, um grande estudioso da palavra. Mas a escolha de Paulo, quando por ocasião do encontro com Jesus Cristo, na estrada de Damasco, impactou completamente a vida dele. Nessa expressão, eu o sirvo, o grego dá a entender que essa palavra, essa expressão, o Deus a quem eu sirvo, poderia ser traduzida como esse Deus a quem eu adoro, com quem eu vivo, que eu conheço, com quem passo todos os dias. Esse era o sentimento, essa era a experiência de Paulo, essa foi a escolha que ele fez. Viver para a honra e glória de Deus. Você sabe a quem você pertence? Você já fez a sua escolha? Você sabe e demonstra no seu dia a dia a quem você serve? Você pode dizer, como Paulo, o Deus a quem eu sirvo. É para esses que nós também, a palavra de Deus tem a mensagem do não temas, quando nós pertencemos
a Deus, nenhum dos desígnios do Senhor podem ser frustrados. No livro de Lucas, capítulo 24, nós encontramos a trajetória, o momento em que Jesus prega novamente para 2 discípulos que estavam indo para a cidade de Emaús, tristes porque Jesus havia morrido e a situação era muito complicada. E esse Jesus que nós servimos, ele é maravilhoso, né? Com uma agenda tão lotada como ele tinha quando estava aqui, e limitado pelo espaço e o tempo, porque agora ele também era 100% homem, e lembrando que era 100% Deus, ele andou com aqueles 2 discípulos, que nem perceberam que era o próprio Jesus. Tamanha era a confusão mental que eles estavam. E durante aquele trajeto, para quem já conhece o texto bíblico, mas quem não conhece, depois vale a pena ler em detalhe essa história. Depois que Jesus, então, dá um gostoso de um estudo bíblico, vai explicando tudo, quando eles já estão dentro de uma casa e na hora que vai repartir o pão e Jesus vai embora e eles percebem que é Jesus, uma das expressões que está ali bem em destaque nesse texto é que um falou assim: era por isso que o nosso coração fervia, era por isso que o nosso coração estava assim queimando. As pessoas que escolhem andar com Jesus, que escolhem dar um sim para Jesus, têm o privilégio de serem cuidadas por Deus de uma forma diferenciada. Fala, não, mas espera aí, Deus cuida de todo mundo do mesmo jeito. Sim, o poder, o amor está disponibilizado para todos de forma igual. Mas quando escolhemos corresponder, a gente abre um espaço onde Deus vai agir de uma maneira diferenciada. É só em Jesus, queridos irmãos, que nós podemos encontrar a verdadeira felicidade. Abrindo os domingos especiais, falando de escolhas que transformam vidas, deixa eu te dizer, a escolha mais importante na vida do ser humano, mais do que decidir se vai casar ou não, se vai ter filhos ou não, para onde vai, qualquer uma decisão que você tenha aí por importante, a primeira e mais importante decisão, escolha na vida de um ser humano, é se Deus vai ser o meu Deus, o Deus a quem eu sirvo, ou se ele vai ser apenas mais uma das forças, que envolvem a minha vida. Nós precisamos escolher, irmãos, e não estou falando somente para aqueles que um dia já passaram pela experiência do batismo. O batismo ele é importante porque nesse ato físico, externo, você está dizendo o que está acontecendo aqui. Se você conhece quem é Jesus, se você conhece o que está escrito na Bíblia, o batismo não é uma coisa difícil. Pelo contrário, é algo natural. Se você conhece quem você é, a sua necessidade, se você conhece quem é o Deus a quem nós estamos agora na presença dele, e se você conhece o que está escrito aqui, a cerimônia do batismo é uma consequência natural. Pode ter alguns desafios, e é bem provável que tenha, mas não vai ser uma coisa assim impossível, uma missão que não tem como cumprir. Mas tudo começa no aspecto da escolha. Enquanto eu e você encontrarmos esperança nesse mundo, enquanto eu e você estivermos olhando para esse mundo como nosso porto seguro, enquanto eu e você deixarmos Jesus do lado de fora da nossa experiência religiosa, você está deixando de fazer você está fazendo a escolha, e uma escolha que também vai mudar a sua vida, mas nesse caso, não para o melhor. Então, estou falando para você que é membro de igreja, que já é batizado, está acompanhando pela internet, está aqui. Se você já deu esse passo de fé, excelente. Mas é necessário que essa experiência perpetue
vir aqui para a igreja, sentar em casa e acompanhar o culto agora, seja qual for, daqui, de outro lugar, irmãos, com raras exceções, porque tem alguns que para vir aqui a presença de Deus, vir estudar a Bíblia, passou por cada problema, às vezes uma perseguição na família, uma dificuldade, dor de cabeça. Tem gente que sente dor de cabeça ao vir para a igreja. Se prepara tudo direitinho, chegando a poucos minutos, vem alguma coisa que não dá para vir. E a gente às vezes é muito fraco, né? Basta alguma coisa e não vou poder mais ir. Aí o inimigo aprende o caminho. Aí ele vai sempre te perturbar naquele ponto. Mas, irmãos, estar aqui é fantástico. Viver o cristianismo aqui dentro da igreja, os hinos, a música, o pessoal cumprimenta daqui e dali. É quando você sair daqui. É quando você entrar aí durante essa semana. É no trabalho, na escola, em casa, nas suas redes sociais que a coisa acontece. Que essa escolha que você fez, ela vai tomando os seus verdadeiros contornos. Mas esse mês, que é o mês da primavera, o batismo da primavera, é também um mês para a gente tomar uma decisão. Ontem foi a Flávia. Semana que vem a Lene, o Gesiel, e vão vir outros por aí. Mas o batismo, fecho esse ponto aqui dizendo, ele é uma demonstração pública de que aceitamos a Jesus Cristo em nossa vida. Mas lá no livro de Atos ainda, capítulo 26, versículo 28, e vou terminar com esse texto. Agripa teve o privilégio de ouvir o evangelho através de Paulo, um homem muito espiritual, com certeza muito bom na sua oratória, e tendo o Espírito Santo então ali, irmãos, era quase que impossível alguém, ao ouvir uma pregação a partir de Paulo, não aceitar. Por que é quase? Porque existe o fator escolha. E Agripa respondeu assim no versículo 28. Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: por pouco me persuades a me fazer cristão. Por pouco. Não faltou o agir do Espírito Santo, não faltou palavras corretas da boca de Paulo, nem o seu testemunho. Por que foi por pouco? Porque Agripa usou o poder da escolha. E ele escolheu não andar com Jesus. Ele escolheu não viver com Jesus. Deixa eu te falar uma coisa. Se tem uma coisa que eu agradeço muito a Deus, é porque na infinita misericórdia dele, hoje eu estava lembrando com alguns que a gente estava estudando a Bíblia agora, você criar uma escola adventista do zero, há 29 anos atrás, há 30 anos atrás, não era uma missão fácil não. E numa cidade como Planaltina, que eu amo de paixão, é a minha cidade de origem, onde eu vivi até os meus 30 anos de idade, me casei, as minhas filhas nasceram. Você ter uma escola adventista há 30 anos atrás lá, é um milagre. E na infinita grandeza do Senhor, Ele fez com que aqueles queridos irmãos na fé se juntassem, ralassem e colocassem uma escola adventista para funcionar ali. E aí em 1990, eu passo a estudar naquela escola e em 93, 92, eu entrego o meu coração a Cristo através do batismo. Deus é maravilhoso. E a minha vida foi ao longo desse período de 29 anos pautada por aquela decisão tomada aos 13 anos de idade. Eu só me arrependo de, no meio do caminho, ter tomado alguns atalhos. Aí desestabilizou um projeto muito mais bonito. Mas louvado seja o Senhor, porque Ele pegou e falou assim: Wesley, vem por aqui. Aí já deu uma consertada. Mas foi a escolha mais importante da minha vida, que influenciou meu casamento, influenciou a vida com as filhas e todas as outras coisas. A primeira escolha que vai mudar a sua vida e da qual as outras escolhas estão dependendo
é justamente a escolha de servir a Jesus. E vou te dizer uma última coisa antes da Isabela começar a cantar aqui, acompanhada do Joaquim. Quanto mais tempo a gente leva para fazer essa decisão, a de entregar o coração a Cristo, de viver uma vida centrada nele, quanto mais tempo a gente gasta para tomar essa decisão, mais as coisas vão se embolando. Eu digo para você, com a idade que tenho hoje, com o tempo de jornada cristã, com base na palavra e a quantidade de lindas histórias ao redor, eu digo, não deixe para amanhã o que você já deixou de fazer ontem. Você está protelando, está deixando para depois. Eu estou falando para você que está acompanhando em casa e que se dependesse do tempo que você conhece esse Jesus e essa mensagem, você teria já se batizado há muito tempo. Eu estou falando para você que já foi batizado, mas aí bloqueou o processo. Não, Senhor, o Senhor pode entrar na minha vida. Aí Jesus entra todo animado e fala, mas não mexa aqui, não mexa ali, nisso aqui eu não quero. Eu quero que o Senhor só faça isso daqui. Você bloqueou o processo. Deixa Jesus operar do jeito dele. Ele vai transtornar a sua vida. Você não vai ser mais a mesma pessoa. Ele vai mexer em coisas que você fala, Jesus, mas aí não. É aqui que eu vim mexer. Mas o resultado vai valer a pena. Vou dizer até mais, não só o resultado, o próprio processo de andar ao lado de Jesus já vale a pena. Se no final da minha jornada aqui, simplesmente não tiver mais nada, mas o que eu vivi até aqui com Jesus, e olha que ele tem muito mais, como eu disse, a gente pega atalhos, já valeu a pena. Que bom que tem mais coisas pela frente. Muitos casamentos poderiam ter sido salvos se Jesus já tivesse sido escolhido lá atrás. Muitas vidas poderiam ter sido poupadas se as escolhas tivessem sido feitas lá atrás. Muitas doenças teriam sido evitadas se as escolhas tivessem sido feitas lá atrás. Tudo começa com a escolha. Bom, o melhor dessa escolha, eu digo para você, não é nem o resultado final, é a alegria de andar com Jesus. Quando você escuta essa música, provavelmente alguns aqui mais velhinhos vão conhecê-la. Conseguiram a letra lá também? Puxa, vai ter até a letra para você poder cantar. De repente você não fala, não, puxa, mas pelo menos o coro. Enquanto você vai ouvindo e cantando a música, perceba que Jesus está te chamando, é para você fazer uma escolha para andar ao lado dele. O que te impede? O que está te segurando? Pede hoje para o Senhor te livrar disso. Pede para o Senhor concluir a abertura do caminho que eventualmente você mesmo acabou fechando e deixa Ele completar a obra que Ele quer realizar na sua vida. Presta atenção na letra dessa música. Ao sentir o mundo ao meu redor,
posso ver que você não é feliz. E vou dizer que não pode ser feliz se continuar a procurar em vão por caminhos que não trazem solução, não trazem solução. Só em Jesus a paz real você vai encontrar. O seu amor vai experimentar. Venha Jesus Cristo e a vida eterna vai gozar. Só em Jesus a paz real você vai encontrar. O seu amor vai experimentar. Venha Jesus Cristo e a vida eterna vai gozar. Acho que agora esse último coro dá pra você cantar junto comigo. Só em Jesus a paz real você vai encontrar. O seu amor vai experimentar. Venha Jesus Cristo e a vida eterna vais gozar. Você pode ficar em pé comigo? Você que está em casa, talvez, se for possível, você também faz parte daqui. Fique em pé onde você está, ou feche seus olhos. Irmãos, em 29 anos eu vou dizer: amo demais minha esposa e como encontro paz e segurança em seus braços, como me sinto amado e bem à vontade com as minhas filhas, meu pai, minha mãe, meu irmão. São as pessoas mais importantes na minha jornada. Aí junto a elas vai agregando a família, os amigos, os irmãos da igreja. Nesses 29 anos, não de idade, né? Mas de caminhada com Jesus. Ou se fosse 29 de idade, hein? Oh, glória! Encontrei muita segurança, por exemplo, financeira, quando trabalhava no Banco do Brasil. Cobrou um preço alto, né? Uma profissão que exige muito. Encontrei muita segurança em muitas coisas, mas paz real só em Jesus. Alegria real só em Jesus. Na verdade, todos os outros sentimentos de alegria, de paz, de segurança só são mais firmes quando a gente está ligado a Jesus. Eu lanço um desafio a você, na verdade, faça um apelo. Não deixe de fazer uma escolha por Jesus todos os dias. Vai valer a pena agora e vai valer a pena na eternidade. Vamos orar? Querido Senhor, que privilégio mesmo virmos à Tua casa de oração. Vamos sair daqui com o coração tão cheio de alegria, de paz, de tranquilidade. E claro, incomodados, porque o Teu Santo Espírito está neste exato momento, chamando aqui o Teu povo, os que estão aqui na igreja, os que estão em casa, os que já são membros batizados há pouco, há muito tempo, os que ainda não passaram por essa experiência. Senhor,
Que ao longo dessa semana, os próximos meses e anos, enquanto estivermos vivos, enquanto o Senhor não voltar nas nuvens dos céus, que a nossa escolha diária seja viver ao lado de Jesus. Perdoa onde nós pegamos os atalhos, onde fizemos escolhas equivocadas, transforma a nossa vida, restaura a nossa alegria de viver e nos guia, Senhor, para vivermos ao Teu lado aqui e na eternidade. Eu entrego a vida de cada irmão, de cada irmã aqui nas Tuas mãos e o faço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.